Muito bem, vamos falar sobre eleições. 5 candidatos ao governo do Paraná já foram lá na Justiça Eleitoral, disseram: oi, tudo bem, pode formalizar minha candidatura. Até o dia 15 a turma tá com pressa pra dizer que é oficial. Isso, já quer, enfim, colocar a campanha na rua, o bloco na rua e registrar a candidatura. E aí também tem, junto com isso, a declaração de bens, que jornalisticamente a gente adora esse tipo de informação, né, Riva? As pessoas até comparam com outras eleições para entender o quanto aquela figura enriqueceu, né, publicamente, desde que ela entrou na política. E aí, no caso da declaração de bens, tem uma variedade, digamos assim, uma variação, né, de renda grande. Tem gente que diz ter 88 mil reais em bens e tem gente de reais. É um salto aí, né? Ao Senado, pra gente trazer informação também, né? Tem 5 nomes que foram oficializados até amanhã de hoje. Eu tenho que até entrar, dar uma atualizada ali, ver se alguma coisa mudou. E o prazo, como você disse, né, Riva, termina segunda-feira, 15 de agosto, né? O horário para entrega vai das 8 horas pela internet ou até às 7 horas da noite em mídia, que você vai levar pessoalmente, né, o partido, o representante da candidatura lá no TRE. Muito bem, então a Justiça Eleitoral do Paraná tem esses registros aqui no estado. A gente lembra que para o governo do estado vai o nome do vice, que é uma dica importante que a gente trouxe aqui no caso dos senadores, candidatos ao Senado e também dos candidatos ao governo do Paraná. Olha quem é o suplente. Quem substitui, gente. Quem substitui. Essa história de vice já deu pano pra manga. Olha o espectro nacional, olha o Brasil, sua história. Vamos lembrar, Rafa? Fala. Vamos lá, João Goulart. João Goulart não, o Jânio Quadros. Ele não quis assumir. Quem assumiu? O João Goulart, o rolo que deu. Entra, não entra, sai, não sai, campanha pela legalidade, revolução ou golpe militar ou ditadura militar. Eu chamo de golpe militar e não vou mudar, pode falar o que quiser na live. Golpe militar. Aí volta. Aí a gente tem Sarney depois assumindo. Tancredo Neves morre. Eleito, assume Zé Sarney. Isso. Aí depois sai o Collor. Quem assume? Itamar Franco, o homem do Fusquinha. Quem não lembra do Fusquinha Itamar? Da foto do carnaval do camarote, lá famosa, né? Depois vem, aí a última, mas célebre, é o Temer. O Temer com a Dilma. Então, gente, olha o vice. Não, e tem o Bolsonaro e o Mourão também, né? Agora vão voltar a ser amigos. O Mourão tirou o general, vai ser só Mourão como candidato ao Senado lá no Rio Grande do Sul, então aqui a gente pode falar abertamente disso, e vai ter fotinho junto com o mas Bolsonaro. Teve climão, né? A fotinho Fortíssima agora. De climão. Isso, né? Todo mundo sabe exatamente o que aconteceu. Ele foi excluído das reuniões, chegou a dar declarações magoadas, né? A gente acompanhou também... Parecia que preparava pra assumir. A carta do Temer, aquela carta dele, assim, com mágoa também, né? De ser colocado ali, que ele teve na articulação do impeachment. O Mourão, que é um homem que entende de Amazônia, mas foi mandado lá para aquele conselho da Amazônia, lá bem distante. De olho no RIC Mais, tem lá, inclusive, a reportagem da coluna Fala Marque, com o nome dos suplentes ao Estado. E no Voto na RIC, que é o nosso portal que concentra tudo, a nossa página que concentra tudo sobre eleições, você encontra lá direitinho a candidatura e o nome de quem é vice. Porque se acontece alguma coisa, quem assume? O vice. O suplente. Não dá pra gente saber em termos de deputados estaduais e federais, porque aí tem aquela regra que a gente já falou aqui, né, Riva? Mas sai a lista, né, Rafa? De suplência depois. Você depois sabe. Da eleição, você sabe. Não dá pra escolher na hora do voto. Assim, esse é suplente, não concordo muito com as ideias, ou com o ponto de vista e tal. Muito bem. Então é isso, tá? Aí, além dos 5 candidatos ao Senado, dos candidatos ao governo do Paraná, a Justiça aqui Eleitoral do Paraná já registrou 370 concorrentes para deputados federais e 494 interessados em se tornar deputados estaduais. E agora vamos falar dos valores de patrimônios, tá? Patrimônios foram informados pelos próprios candidatos. Vamos começar com o governo do estado. É esse que tem a variação que eu falei no começo do jornal aqui, né? De 88 mil a quase 9 milhões de reais. Candidato à reeleição pelo PSD, o atual governador Ratinho Júnior, ele lidera com um patrimônio aí de cerca de 9 milhões de reais. Na sequência aparece Roberto Requião, do PT. O Requião declarou que tem 896 mil reais em bens. E aí tem Ângela Machado, do PSOL, que informou a Justiça Eleitoral que tem 321 mil reais aproximadamente. Estou arredondando os valores, tá? Em patrimônio. O Ricardo Gomide, do PDT, diz que tem 8 mil reais em bens. 8,8 mil reais. Gomide? Acho que é 88, calma. 88, que é o já tem valor, uma vírgula aqui no meio do texto. 88 mil reais em bens. E o professor Ivan, do PSTU, diz que não tem patrimônio nenhum. Já não é a primeira vez que ele faz isso, né? Não tem nada.
Nas outras candidaturas, a mesma coisa. Então, 5 candidatos ao Senado pelo Paraná também já pediram registro à Justiça. E aí vamos falar do Requião, da Federação PT, PCdoB e PV, declarou que tem R$363 mil, arredondando aqui em bens. E o Paulo Martins, do PL, disse que tem R$302,9 mil em bens. Tem também a Desirê Salgado, do PDT, com cerca de R$205 mil. Então, os dados e demais documentos foram apresentados pelos candidatas e podem ser acessados pela população, em geral, no sistema de divulgação das candidaturas. Então, você pode entrar lá, né, no divulgacandecontas.tse.jus.br, e eu lembro mais uma vez que tem também o nosso portal votonaric.com.br. Aí o detalhe, Riva, é o seguinte: muita gente que declarou ter cerca de R$300 mil nessa eleição, na vez anterior em que concorreu, tinha 2 mil. Sempre que saem esses números, isso é muito questionado, né? Principalmente das figuras que acabam entrando no centro de controvérsias, né? Ou estão muito ligadas à esquerda ou muito ligadas à direita. Então, é isso. E vale lembrar, Rafa, que quando você declara, é autodeclaratório. Eu digo o que eu tenho, tá? Depois pode ser que vão lá, investigue, aquela coisa toda. O que acontece é que é o valor que você pagou. Você comprou um apartamento há 10 anos, Rafa, e pôs no teu nome, pagou 80 mil, hoje ele vai e fazem doação para outra pessoa. Ou enfim, dá algum seu jeito para fazer a justificativa. Não é ilegal isso. Não. Mas a pessoa sabe que os dados dela vão conter o patrimônio real. Tanto na live ali as pessoas estão falando, mas o fulano tem um apartamento, 80 mil, o ciclano tem não sei o quê, o outro é político há não sei quantos anos, só tem isso, né? É ex-governador para cá, é ex-deputado para lá. Então estão colocando ali, assim, eu sei que tem uma casa não sei aonde, né? Tá, e gente falando de apartamento em Paris, como é que ganha, sei lá, X? Então é isso. Ganhei de um amigo. É porque provavelmente não está no nome da pessoa. Exato. E aí ela não declara, não é obrigada como bem a declarar. Isso, não é obrigada a declarar. E o político ou concorrente experiente sabe disso, né? E quem declara valor menor ou muito mais baixo, de às vezes partidos mais inexpressivos ou que não tem tanta força, que não aparece também nas pesquisas, a gente sabe, né, Riva? É porque aí é o que tem pra hoje. É o que a casa oferece. É o que a casa oferece, mas a gente teve muitos casos, né? A Rafael Lava Jato mostrou muito isso de simulação de patrimônio. Uhum. E isso, de repente, essa declaração pro TRE pode ser o início da abertura. Inclusive, a Lava Jato usou esses documentos. Usou, que a pessoa, foi questionada por isso. Que a pessoa declarou X e aí depois foram ver que na prática tinha, enfim... Muito mais. Tinha exato. muito mais. Só que alguns desses documentos não foram aceitos porque não foram pedidos oficialmente pro TRE. Lembra disso? Depois eles cruzaram dados entre todas as justiças para ver oficialmente. Primeiro não pegaram. No segundo momento, aí fizeram esse cruzamento, né? É isso. Muito bem, olha, continuando aqui, 11h41. A gente segue na toada aí das eleições 2022, porque tem anúncio do Grupo RIC importante aí para nossa audiência, tá? É o seguinte, o Grupo RIC decidiu suspender o debate entre os partir da posição dos próprios partidos políticos, ou pelo menos de maioria deles, né? De forma democrática, o Grupo RIC abriu espaço a todos que têm o direito de participar de um debate. E a proposta, inclusive, era fazer um confronto diferente, né? Que, de fato, iria privilegiar um debate verdadeiro, reduzindo regras que só engessam o debate. Ninguém mais tem interesse em assistir debate, e as emissoras de televisão organizam, porque é importante, mas a gente sabe, né, Riva? As regras ficaram ultrapassadas. As regras estão ultrapassadas, o debate é trancado, você não consegue escutar ideias. Não aparece nada, fica no vazio. Se você consegue me dizer como é que você muda a educação do Brasil em 30 segundos? De uma tréplica. 20 segundos? Como é que você vai melhorar a saúde do brasileiro com uma coisa que não seja vazia, do tipo, vamos fazer tudo para melhorar as... Não, uma proposta real. Conte aí em 20 segundos, não tem como, né? E é isso que o Grupo RIC tinha pensado, em fazer um debate entre os senadores aqui, trazendo mais tempo para os participantes conseguirem expor as ideias e o que querem representar de fato ao Paraná, para, de verdade, ajudar o eleitor a ter uma decisão e um esclarecimento em relação ao que ele vai fazer, qual a decisão que ele vai ter quando ele chegar lá sozinho na cabine da urna, né? Então é o seguinte, a gente tem sido impactados com debates com tempo cronometrado, pouco espaço para discussão das pautas que realmente interessam aos paranaenses. A ideia do Grupo RIC era, na contramão, fugir de tudo isso. E é por isso que a gente sugeriu, inclusive, uma redução do número de participantes do debate.
Porque aí, com menos participantes, eles teriam espaço para fazer uma discussão relevante, sem a pressão do relógio, dos segundos contados e com o tempo, né, para apresentar propostas e concluir raciocínio. Eu tô cansada, falar aqui, de ver debate que a pessoa não consegue terminar a pergunta que o tempo acabou. É cortada. É cortada. Acabou seu tempo, candidato. Então, a proposta foi desenhada dessa maneira, né? Em que os 8 candidatos com representação no Congresso teriam espaço em nossos veículos. Esse seria o contrário. Então, os 4 primeiros colocados nas pesquisas teriam confronto de debate e os outros 4 participariam de entrevistas com 25 minutos de duração em rede estadual. Tempo suficiente, né, na nossa grade de programação para trazer e apresentar a sua ideia com clareza. O que aconteceu? A maior parte dos concorrentes não aceitou, não concordou com essas regras, né? A nossa atrasada legislação eleitoral não permite que os debates aconteçam se a maioria dos concorrentes não aceitar, e por isso a opção do Grupo RIC, né, é de não organizar, então, o debate. Nós e todo o Paraná sentiremos falta desse debate, já que a eleição para o Senado vem se desenhando, né, como uma das mais acirradas aí do país. O Brasil tem partidos demais e, por isso, né, às vezes acaba tendo um resultado não tão favorável aí para a sociedade, né? Sobram projetos de exposição pessoal, quer dizer, as pessoas lançam a sua candidatura, veem que ela não se desenha ao longo do tempo com chance de virar, mas quer que o nome fique aparecendo. Então foca na exposição pessoal, mas não tem projeto, porque no fundo sabe, né, Riva, que dificilmente vai conseguir se eleger. Então não tem pensamentos reais no bem coletivo. Então, ciente da sua responsabilidade com a promoção da democracia, o Grupo RIC mantém a sua cobertura eleitoral plural, que privilegia o contraditório e a discussão de ideias. No dia 29, agora vem uma boa notícia, começa aí uma série de sabatinas com os candidatos ao governo do Paraná. E aí o incentivo vai ser, como sempre, para a conversa franca, olho no olho e focando no interesse do desenvolvimento aqui do Paraná. Rivaroli. É isso, né? É o que a gente sempre diz aqui. Nós temos um lado, esse lado é o seu, é você. A gente foca naquilo que é de fundamental importância e relevância para a sua vida. E a democracia perde muito quando você não tem possibilidades assim. Que candidato teria 25 minutos para falar no ar? Isso é maior que um tempo hoje de uma propaganda eleitoral, gente, de um horário eleitoral gratuito. Então, perderam uma grande oportunidade e para o eleitorado isso é absolutamente lamentável, Rafa. Riva, se você espremer bastante, por exemplo, pega um debate tradicional, convencional de televisão, né? Você senta para assistir o debate esperando que venha o quê daquele debate, né? Ou que você vai... Solução. Ou que você vai, o candidato que você escolheu, que você vai reforçar, não, é ele mesmo, ele pensa assim, você vai confirmar o seu voto, ou você que está indeciso, é ali o momento de você ver no confronto de ideias, né? Não de agressões pessoais, de ideias, a sua decisão. Puxa, gostei muito das propostas que esse candidato X aqui trouxe. É diferente, é o que eu quero. Gostei, escutei que essa ação aqui ele vai fazer e tal, então eu me interessei e vou definir meu voto. É basicamente isso. Aí você senta para assistir o debate, tem 2 horas de 20, espreme o debate nesses 20, 30 segundos, 1 minuto, e vê quanto que cada um conseguiu falar. Quase nada. E aí você vê enfrentamentos, por exemplo, do candidato que tem 8º nas pesquisas. A gente não está querendo, chance, né? Exatamente, pelo menos as pessoas que aparecem com real chance, que tem 1%, ninguém ouviu falar, né? Acaba que empaca de certa maneira, mas é isso que a gente trouxe. A gente sabe. São usados pelos outros no debate. Isso, para atacar, todo mundo combina, né? Fica todo mundo dando chumbo em alguém. Isso aí. Na verdade é isso, né? A gente não está mencionando ninguém, não estamos pessoalizando aqui a nossa análise, mas é isso que acontece quando você tem muita gente dentro do debate, engessa. Aí você tem figuras inexpressivas, né? Vira caricatura, né? Vira piada, né? Enfim, solta bordão ali e tal para ver se emplaca alguma coisa. Mas aí você extrai assim, o que eu tive de proposta relevante? De gente com chance de assumir o poder de fato. Isso aí. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, de que pudesse ser feito dessa forma e você desnudar os candidatos, né, Rafa? Porque quando eles estão frente a frente com a gente em uma entrevista de 25 minutos ou num debate tete a tete, você desnuda. Você espreme. Você tira a máscara. Isso. A máscara cai. Você consegue questionar. Peraí. Sem personagem. Vai fazer essa proposta mirabolante aí? Que, né, Como? Mas e o dinheiro? Mas e a conta? Você consegue, obviamente, questionar. Não é isso? Aí. Que é o que a gente precisa, né? Pois é.
É difícil deixar as coisas passarem da maneira. Bom é que a sabatina, por exemplo, a gente vai conseguir fazer isso no Grupo RIC, né, Riva? Aí sim. Aí você vem com o candidato ao governo e aí esse candidato vai ter tempo hábil para apresentar as ideias dele, que você escute, acompanhe. Logo a gente vai trazer os detalhes direitinho, como é que vai ser essa organização toda aí, para que você acompanhe. Você vai ver, que horário, mas a tudo data, isso. mas a data já tem. E é isso, tá bom?